estamos aqui fechando o ano, né? Como nos últimos, acho que 5 anos, que fechamos aqui os trabalhos da casa com a palestra, e para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, em todos eles falando do nosso irmão maior, Jesus, né? O ano passado falamos das parábolas de Jesus, hoje vamos falar dos ensinos de Jesus. Todos esses, tudo que eu disser para vocês aqui está baseado num livro, inclusive recomendadíssimo, chama-se Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Caibar Schutel foi um espírita muito importante para o movimento, nasceu no Rio de Janeiro e desencarnou em Matão, e foi um dos maiores divulgadores e propagadores da doutrina espírita. Tem muitos livros maravilhosos, esse, Parábolas e Ensinos de Jesus, é um deles. Então aqui eu vou tentar trazer para vocês, com a clareza que ele trouxe nesse livro, vou tentar trazer para vocês esses ensinos de Jesus, depois de falarmos das parábolas de Jesus do ano passado, né? Em outros anos também, só para lembrar, falamos da oração dominical, que também foi trazida por Jesus, né? E sobre Jesus, a história dele, mostrando que, primeiro, que ele não nasceu no dia 25 de dezembro, né? Isso foi colocado pela igreja, por conta de estar perdendo os adeptos da igreja, e aí fez um trabalhinho bacana, onde comemorava o Deus Sol Invicto, né? Que é o dia, é uma celebridade pagã, e aí eles colocaram, como estavam perdendo muito dos pagãos, eles colocaram dia 25 de dezembro como o nascimento de Jesus, e não é dia 25 de dezembro. Alguns dizem que é em abril, outros dizem que é em setembro, mas o que interessa não é isso. O que interessa é o que nós vamos ver aqui, e o que a gente deveria ver todo ano, de todos os anos de nossas vidas, que é os ensinos dele. Tentar chegar mais próximo dele, que é isso que a gente precisa, né? Então o Caibar, ele começa nos lembrando que Jesus foi o nosso modelo sempre, né? Todos os espíritos nos dizem que Jesus foi o nosso modelo, e ele diz para nós que nós vivemos pouco tempo na Terra e que esse pouco tempo que nós temos de vida é cheio de tribulações. Como disse Jesus para nós, que aqui seria um lugar de pranto e ranger de dentes, um vale de lágrimas. Mas não porque Deus quer, nem porque Jesus queria isso de nós, mas porque nós mesmos criamos isso e agora nós temos que enfrentar toda essa condição que nós mesmos criamos. Por isso que nós temos todas essas tribulações. Então, muitas vezes, nós nos sentimos vergados pelo peso da dor, pelos infortúnios que nos acompanham, né? E isso vem de séculos e séculos, porque justamente a gente não se emenda, né? Do berço ao túmulo, nós sempre estamos, ou nossa vida está sempre semeada de espinhos, né? De lágrimas, e que a gente tem que trabalhar com isso, com as ilusões que nós temos, com as amarguras, as dores que passamos, porque são elas que são o nosso moto contínuo para que a gente trabalhe a vida, ou as vidas nossas, né? As encarnações, para que a gente possa melhorar. Afinal, temos que lembrar também, como Caibar nos lembra aqui neste livro, que esse mundo é um mundo atrasado. Portanto, nós também somos atrasados e estamos aqui para melhorarmos. E a dor nada mais é do que o sentinela que vai nos informando: opa, você está desviando do caminho, ou você está parado. Não para não, que o negócio não pode ser assim. Nós temos que nos movimentar sempre no sentido da perfeição. Mas se é verdade que nós temos muitas tribulações, amarguras, desilusões e assim por diante em nossas vidas, também é verdade que o Senhor, Deus, nos permitiu os sofrimentos. Porque se não fossem eles, a gente estaria parado no nosso modus vivendi, né? No nosso modo de viver, que a gente fica preso na matéria, que é uma coisa bem gostosa, como eu sempre digo aqui, é muito bom, mas ela não é a verdadeira, não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida do Espírito. E a vida do Espírito é o que nos ensinam. Mariana, consegue uma água para mim, por favor? Como dizem os Espíritos, a vida verdadeira é dos Espíritos. É aquela que a gente vai pensar sempre no caminhar, na progressão, no bem ao próximo. Que é muito difícil para a gente pensar a todo momento isso, né? O bem ao próximo. A gente pensa primeiro em nós, e depois que a gente pensa em nós, a gente continua pensando em nós, né? E aí a gente exacerba o nosso ego, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, e o negócio vai caminhando e nós vamos nos enterrando cada vez mais. É isso que a gente precisa trabalhar.
E também é uma grande verdade que Jesus nos trouxe os ensinamentos de Deus, né? Falando sobre a esperança, que é a esperança que nos move sempre. É ela que nos faz nos tornar melhores, porque é através da esperança que a gente começa a desenvolver tudo que a gente precisa e a gente trabalhar as bem-aventuranças que Jesus trouxe, que é isso que a gente precisa sempre lembrar, e não só nesse período agora, de dezembro, que a gente sempre lembra mais, né? Muitas vezes não lembramos, né? Só ficamos nas festas, né? Mas a gente precisa lembrar dos bem-aventurados os que sofrem, que é uma das principais bem-aventuranças, porque eles serão consolados. E por que esse capítulo é muito importante, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo? Inclusive, é o capítulo de maior conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque justamente os que sofrem somos todos nós que estamos encarnados aqui e que precisamos trabalhar diante desses sofrimentos. Obrigado, Mariana. E isso é algo que a gente precisa ter como foco das nossas vidas. A gente trabalhar de acordo com os ensinamentos de Jesus, de acordo com o que ele nos trouxe. E ele nos trouxe algo muito simples, de tão simples que chega, como eu sempre brinco com nossos grupos aí de segunda e terça, de tão simples que achei ridículo a gente não fazer o que ele pede para nós. Ele pede só uma coisa para nós. Aliás, duas, né? A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É só isso que ele pede. Olha que simples para nós, não é? Só que de tão simples nós não fazemos. E por que não fazemos? Porque ficamos presos nos nossos egos. As nossas esperanças são de ter uma vida material melhor, quando deveria ser de ter uma vida espiritual, porque de resto a gente consegue. Deus provê, né? Deus provê, Deus provém. Essa é a frase famosa também, né? Então a esperança para todos nós é a consolação de todos nós que somos os aflitos da terra, né? Ela é nossa companheira que a gente sempre está aguardando algo melhor. Só que nós não podemos ficar só no aguardo, nós temos que aguardar e trabalhar, e fazer o bem, fazer algo em favor do próximo, em favor de nós mesmos, né? Sempre, claro, lembrando que é primeiro em nosso favor, porque a caridade começa conosco, para depois a gente poder fazer a caridade com o próximo, né? Então, essas são as promessas de Jesus. É a gente trabalhar para Deus, a gente trabalhar para o próximo. Primeiro a Deus, segundo para o próximo. Não tem outra lei, não tem outra regra. Ou a gente faz, ou a gente faz. E se não fizermos, se aí ficarmos derrapando lá, né? Nós vamos ter que voltar e voltar e voltar, que é o que a gente vem fazendo há muitos e muitos anos. Por isso é que a dor é uma lei intransigível de Deus, igual é a morte. Nós precisamos dela, das duas, por isso mesmo. Porque é ela que faz a gente se mexer. É ela que faz a gente falar assim, agora sim eu vou ter que mudar, né? E a dor é isso para nós. Aí a gente pode achar assim, mas Deus é muito ruim por isso, né? Não, muito pelo contrário. É aí que ele mostra toda a justiça, toda a misericórdia, porque se não fosse isso, a gente estaria derrapando e derrapando por muitos e muitos séculos e muitas encarnações que nós vivemos. Então a esperança, junto com a dor, né, que é o que nós temos, é que vai nortear as nossas aspirações. Enquanto a gente estiver preso à matéria e a nossa esperança estiver focada nela, nós vamos continuar do jeito que nós estamos hoje aqui. E isso foi uma das principais lições que Jesus nos trouxe, né? Da gente se mexer, da gente não trabalhar só para nós, da gente não focar só aqui na Terra. A gente tem que focar nos céus, né? O reino dos céus está em nós, não está em nenhuma religião, como vamos falar daqui a pouco, né? Então, o homem que confia em Deus, nas palavras de Jesus, né, ele vê os sofrimentos de outra forma, né? Ele vê como um resgate das nossas faltas. É isso que a gente tem que ver. O sofrimento não é algo que Deus nos deu, falou assim, vou agora pegar o Marco Aurélio ali, vou fazer ele sofrer bastante porque ele merece, né? Merecer até merece, né? Só que para nós esse merecimento é como forma da gente pagar as nossas faltas. E muitas vezes também não é nem só as faltas, é o que nós deixamos de fazer. Que a gente também não completa muitas vezes as nossas tarefas quando viemos aqui ter, né?
O Caibar Schutel, ele fala nesse trecho aqui do livro dele, Parábolas e Ensino de Jesus, ele diz assim para nós: do alto do monte, tomado de tristeza pelas desventuras humanas, o Senhor ensinava às multidões os meios de conquistar com o trabalho por que passavam, o reino dos céus. Então ele nos ensinou lá do alto do monte como conquistar o reino dos céus. Olha como é que é conquistar o reino dos céus. Ele recomendava resignação na adversidade, a mansidão nas lutas da vida, a misericórdia diante das tiranias, a higiene de coração para que pudesse ver a Deus. Essa é a forma de Jesus. Olha que fácil, né? Só isso. Principalmente a parte da tirania, né? Da gente lutar contra a tirania, né? Essa parte mais fácil, né? E a gente se desligar da matéria, se desligar do eu. É isso que a gente precisa. Por isso que Caibar Schutel termina com uma frase de Jesus, né? Não foi exatamente dessa forma, mas é na forma de ver de Caibar Schutel, que é: nós temos que empunhar a espada da fé e o escudo da caridade. Como eu sempre digo nos nossos grupos e em minhas palestras, a caridade é a única senda da salvação. A salvação aqui, obviamente, da progressão, né? Não é da salvação aquela que nós vamos ficar, como eu sempre brinco, os anjinhos lá com a harpinha, né? Blim, blim, ficar lá no bem bom. Muito pelo contrário, os espíritos superiores, os que se salvaram, aspas, eles estão constantemente trabalhando para nós. Como é o caso do nosso irmão maior, Jesus. Ele está conosco desde sempre, nunca nos deixou e nem nos deixará, né? Então, todo esse trabalho que a gente tem que fazer com a esperança, com a fé e com a caridade, junto com as bem-aventuranças, é o que devemos seguir, né? E que são os grandes ensinamentos de Jesus, as bem-aventuranças. E a gente pode começar com no meu modo de ver, uma das principais, se não a principal bem-aventurança, que é o bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espírito que Jesus tanto falou e que a gente ouve muito dos espíritos superiores, em toda a codificação da doutrina espírita? Os pobres de espírito são justamente aqueles que são ricos acumulando os tesouros dos céus, que, como disse Jesus, que a traça não rói e os ladrões não levam. Esse é o verdadeiro pobre de espírito. O verdadeiro pobre de espírito é aquele que não tem orgulho, portanto, são os humildes. Esses são os pobres de espírito que Jesus tanto nos disse, que nos falou, e que mostram sempre que não sabem tudo que sabem. Aliás, isso que eles menos fazem é mostrar o que sabem. Nunca dizem o que eles têm que dizer totalmente, porque às vezes as pessoas não estão preparadas, eles dizem só o que é necessário. Esses são os pobres de espírito. Eles são modestos, né, em sua forma de viver, de andar, de falar e assim por diante. E, segundo o Caibar Schutel, esses são os verdadeiros sábios. Porque, como disse o filósofo, são os que sabem que não sabem. E quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que a gente não sabe quase nada. Principalmente quando se trata do espírito, né? A gente acha que sabe muito, mas a hora que a gente começa a estudar, a gente vê assim, meu Deus, né? Primeira coisa que a gente constata é o quanto nós estamos presos à matéria. E isso Jesus falou bastante pra gente, né? Lá na época dele e depois durante a codificação que eles vêm falando, os espíritos capitaneados por Jesus, o quanto nós somos pobres, mas não os pobres de espírito, né? Pobres da matéria mesmo, porque nós nos apegamos demais a ela. Então os pobres de espírito, eles são, como eu disse, os humildes, né? E a humildade é o cartão de visitas para que a gente atinja a nossa progressão, porque sendo humilde, nós com certeza absoluta seremos caridosos, que é a senda da nossa salvação. Fora da caridade não há salvação. Se não formos humildes, não seremos caridosos. Por isso que os espíritos tratam essas duas palavrinhas sempre juntas. Pode olhar lá em toda a codificação e as obras em volta da codificação, que nós veremos que essas duas palavras estão sempre juntas. Não tem como dissociá-las. Porque se a gente não for humilde, a gente não tem nenhuma outra virtude. E a caridade é uma grande virtude que, sem a humildade, também não se faz, né?
Os humildes também são simples no falar, segundo Caio Schutter, né? São sinceros e francos no agir. Não fazem ostentação de saber e nem de santidade. Inclusive abominam os bajuladores, os servis, aqueles que eles se compadecem, inclusive, né? A humildade, então, minha gente, segundo Jesus, os ensinos de Jesus, ela respeita o homem não pelos seus haveres, isso é muito importante para nós, mas pelas suas virtudes, pelas conquistas morais que a gente tem. Não são as intelectuais. As intelectuais ajudam muito para que a gente conquiste a outra virtude. Mas se a gente não tiver junto com ela o orgulho, que é o que acontece conosco, a vaidade. Que aí a gente deixa as outras virtudes de lado, né? O orgulho, ele elimina muitas virtudes nossas. Porque a gente pensa que nós somos hostais, né? E Jesus disse justamente que a gente tinha que abandonar o orgulho de nós. Os espíritos dizem muito que os grandes problemas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E essa pobreza, a pobreza de orgulho, no caso, é que Jesus veio trazer para nós e proclamar que é a senda da salvação. Que é só assim que a gente vai conseguir caminhar para a angelitude, para o estado de espíritos puros, espíritos perfeitos, que só pensaremos quando chegarmos lá, que todos nós chegaremos, né? Só pensaremos no bem do próximo, no bem do todo, no bem que a gente pode fazer sem ver a quem. De quantas lágrimas nós podemos enxugar, de quantos irmãos nós podemos fazer levantar. É isso que a gente precisa chegar. Então, a pobreza de espírito é justamente essa daqui, como diz Caio Schutter, é a pobreza de paixões, de vícios, das baixas condições que nos prendem ao mundo, é o desapego das efêmeras glórias materiais, é o baixo egoísmo, baixo orgulho, tudo isso que ampara a gente, nós que somos os viajores aí do espírito, né, nos ajuda que a gente alcance a nossa senda evolutiva. É isso que a gente precisa. A aquisição, então, disso tudo, né, da caridade, do amor, dos conhecimentos que a gente precisa para a gente melhorar e ajudar a melhoria dos nossos irmãos, é o caminho que a gente precisa. Esses são os verdadeiros pobres de espírito, aquele que a gente tem que trabalhar sempre em nosso ser, nosso íntimo. Lembrando que ninguém faz a gente melhorar. Quem nos faz melhorar somos nós mesmos. Nós podemos ter até um empurrãozinho. Mas se a gente não quiser, de nada adianta. Vamos ver isso daqui a pouco também, né? Não tem nenhuma religião que vai fazer a gente melhorar. Nenhuma. Nós é que melhoramos. Eu ouço muitas vezes a pessoa falar assim, não, a doutrina espírita, a religião católica me ajudou. Não ajudou nada, não. Eles foram o caminho. A doutrina espírita, a religião católica, protestante, hinduísmo, budismo, são ótimas, todas elas maravilhosas, todas elas trazem no fundo, do fundo, do fundo, os dois mandamentos. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e a caridade. Todas elas trazem, independente de onde você vá. Só que quem é que está seguindo, né, é que vai fazer isso ser de fato verdadeiro para ele. Então, portanto, como disse Jesus, vós sois deuses. O que é o vós sois deuses? É justamente a procura que nós temos que ter dentro de nós para que a gente possa seguir isso. Seguir toda essa senda, esse caminho, né? E por isso que Jesus disse que quem se eleva será rebaixado e quem se rebaixa será elevado. São os pobres de espírito que Jesus falou. E quando ele diz quem se rebaixa será elevado, não é que ele se rebaixa humilde, aquele pobrezinho, coitadinho, não é esse não. É aquele que se limita às suas condições. Porque muitas vezes nós queremos fazer mais coisas do que podemos. Então a gente tem que ter ciência, consciência, conhecimento, autoconhecimento, para que a gente possa trabalhar dentro das nossas limitações. Não adianta a gente querer fazer mais do que a gente pode. A gente um dia vai melhorar e melhorar e melhorar e vai poder fazer muitas coisas. Mas hoje, se a gente puder fazer uma só, no caminho do bem, que assim seja. É isso que nós temos que fazer, né? Outra bem-aventurança também que Caio Schutter fala muito bem nesse livro é da os bem-aventurados, os mansos, porque herdarão a terra. Isso está em Mateus 5:5, né?
ele fala justamente da mansidão e da irritabilidade. Ele diz para nós assim que a mansidão, ela é inimiga da irritabilidade que gera cólera, e a mansidão sempre triunfa nas lutas das nossas vidas. E não é verdade isso? Quando estamos mais tranquilos, mansos no sentido de estar tranquilos, né, tudo fica mais fácil. Os problemas continuam do mesmo jeito. Eles não mudam os problemas para nós, mas nós os tratamos de forma diferente. As pessoas que entram no nosso caminho para nos testar, também nós vemos de forma diferente. E, portanto, tratamos de forma diferente, né? A gente enfrenta melhor todos esses nossos, aspas, sacrifícios que temos em nossas encarnações. Portanto, a mansidão, ela também é uma virtude maravilhosa que devemos ter para que a gente herde a terra. Quando Jesus estava falando da terra aqui, ele estava falando da terra no sentido muito mais amplo do que a gente imagina, não é da matéria, né? Então, ele mostrou isso para nós. Ele mostrou para nós que, mesmo sendo bastante enérgico em muitas situações que passou, muitas passagens que a gente sabe de Jesus, em todas as circunstâncias, ele sempre fazia prevalecer a sua palavra sem ódio, sem rancor, com a verdade, sem o fel, sem a mentira, combatendo sempre todas as mazelas nossas, sem ser irritado com ninguém, sem desdizer ninguém, sem criticar ninguém. O tempo todo do seu apostolado ele fez isso, Jesus, né? Por quê? Porque ele sabia e mostrou para nós que a irritabilidade que produz a cólera é uma das causas predominantes de todas as enfermidades físicas e psíquicas na nossa vida. Emmanuel também, no livro O Consolador, nos diz isso. E uma das questões, que todos os nossos males físicos e psíquicos, todos são provenientes do nosso estado de espírito, da nossa imperfeição. Portanto, esse é o nosso foco. É trabalharmos dentro dessa mansidão toda o espírito, não a carne. Se a gente tratar o espírito, que é o foco de tudo, a gente vai melhorar a carne. A gente vai ver, inclusive, com corpos, modelos bem mais aprimorados, né? Os modelos mais avançados, né, Ricardo? A gente vai poder trabalhar tudo isso. E sem a mansidão, a gente não vai trabalhar. Porque sem a mansidão, a gente não tem a piedade. Sem a piedade, nós não temos a paciência, que, aliás, é o que mais nos falta muitas vezes, né? Paciência de enfrentarmos os problemas da nossa vida, paciência de enfrentarmos aqueles irmãos difíceis que estão com nós. E sem a paciência, gente, infelizmente, nós não temos o nosso caminho na senda do bem. A gente vai enroscar. Então, portanto, mansidão é maravilhosamente importante nas nossas vidas para que a gente possa seguir o nosso caminho. Com a mansidão, a gente vai ter uma palavrinha especial dos Espíritos que eles mandam para nós, que é a indulgência. A indulgência, a simpatia que a gente tem que ter, a bondade que a gente tem com todas as mazelas dos nossos irmãos que nos cercam, que nos acompanham, que de vez em quando trombam com a gente. Afinal, nós também precisamos de indulgência, porque nós também erramos. Nós também estamos ainda no caminho de erro, né? Ou tem alguém aqui que está perfeitinho já? Tem, não? Ou, tá, né? Ou, só que não, né? Então, a mansidão, ela é muito importante para que a gente também caminhe com paciência, com indulgência, com fé, com esperança, como eu já disse agora, para a nossa senda do progresso. Esse é o fim de todo mundo. Todos nós chegaremos lá. A diferença de uns e de outros é a velocidade que a gente quer chegar, né? E essa velocidade, quem imprime ela somos nós. Se formos mais, eu que sou um espírito meio belicoso, né? Eu vou demorar um pouquinho mais porque eu ainda estou, né, briguento ainda, né? Mas a gente chega lá, a gente vai para frente, né? E por isso mesmo, por conta da mansidão, que Caio Barchuta também nos lembra da higiene do coração, que é a mais importante. Ele faz uma comparação legal, inclusive, que diz que a gente tem a higiene do corpo, né? Porque se a gente não tiver a higiene do corpo, o negócio degringola, né? Começa a aparecer doenças, um monte de problemas, se a gente não tiver a higiene do corpo. Não escova o dente para você ver o que acontece, não é? Da mesma forma que a gente tem que ter essa higiene do corpo, nós temos que ter a higiene do coração. Porque, segundo ele,
O coração sujo, o homem é sujo. O coração limpo, a alma é límpida, está apta a ver Deus. Aqui ver Deus, né, obviamente, é conhecer Ele, estar mais próximo dele, né? Como está lá nas questões 100 e diante do livro dos Espíritos, da escala dos Espíritos, que eles falam dos imperfeitos que somos nós, que nós temos noção do que é Deus. Nós não sabemos ainda o que é Deus. Saber o que é Deus é só lá na última escala, que é dos espíritos perfeitos, a terceira ordem, né? Dos espíritos puros ou espíritos perfeitos. Então, ver como é que nós estamos longe ainda, né? E a higiene do coração, então, vai nos ajudar, né, a trabalhar isso. Inclusive, isso está em Mateus. Bem-aventurados, 5:8, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão Deus. E o que é ver Deus para nós hoje, gente, nessa higiene do coração? É a gente justamente trabalhar todas as nossas mazelas. A gente trabalhar o nosso autoconhecimento. Os Espíritos dizem, inclusive, para nós que nós temos 3 caminhos, né? Quem me conhece já sabe que eu vou repetir isso o resto da minha vida, né? São os 3 caminhos para a gente evoluir. Autoconhecimento, conhecimento e prática do bem. Autoconhecimento, nós sabemos aonde estão as nossas mazelas, qual é o nosso papel nas nossas encarnações. Não é muito fácil saber isso, mas se a gente estiver imbuído do sentimento de verdadeiro, de saber mesmo, a gente descobre e o caminho a gente consegue trilhar. O conhecimento, nós estamos fazendo isso aqui agora, nos nossos grupos, né? Que é o que a gente precisa. E a prática do bem. A prática do bem, a caridade, é justamente a gente utilizar esse autoconhecimento e o conhecimento que a gente tem para fazer o bem. Começando, lembrando sempre, começando por nós, né? E a higiene do coração, então, é necessária justamente para que a gente fortaleça a nossa razão, fortaleça nosso espírito, para que a gente busque algo além da matéria. É isso que os espíritos nos explicam e Caibar Chuta faz muito bem. E aí ele diz também, nesse trecho do livro, ele diz também que não adianta nós ficarmos lá de joelhos, adorando, rezando para tudo quanto é santo, né? Em qualquer igreja que a gente esteja, se a gente não mudar o nosso comportamento, se não mudar o nosso íntimo, a reforma íntima, o autoconhecimento, a reforma íntima. Não é a igreja, não é o centro espírita que vai fazer a gente mudar, somos nós. A religião não está dentro de nós. Não é de fora para dentro que nós vamos mudar, é de dentro para fora. Por isso que há muito erro nas religiões, inclusive na nossa, né? De achar que a gente vai mudar as pessoas com o conhecimento. Não, a pessoa que vai mudar com o conhecimento que ela tem, aplicando o conhecimento que ela tem no bem. O dia que a gente estiver fazendo isso, a gente vai caminhar melhor. Quem já fez um trabalho e faz um trabalho em favor do próximo, sabe muito bem do que eu estou falando. Por mínimo que a gente faça, é uma satisfação tão grande para nós que a gente começa a ver as coisas de forma diferente. Mesmo que a gente faça um tiquinho assim, ó, desse tamanho, para que a gente trabalhe. Então, o culto nosso não pode ser exterior. Não pode ser só vir aqui numa palestra, quem vai lá na Igreja Católica na missa, no culto, nas evangélicas. Não é isso. A gente tem que sair de lá e fazer o que nós vimos lá. Fazer o que nós vimos aqui. E fazer o que é para nós? É fazer o bem. É tentar colocar em prática algo que a gente possa trabalhar o todo. Né? Nesse ponto, inclusive, muitas religiões elas pecam, né? A nossa, inclusive, de vez em quando também, né? Porque o intuito principal nosso, né, falando da mansidão e da irritabilidade, é a gente renunciar ao mal. Para a gente renunciar ao mal, a gente tem que ser manso de coração. A gente não pode ser irritado, nervoso, raivoso, né? Como a gente é muitas vezes em nossas vidas, né? E aí a gente vai abraçar o bem. É renunciar ao mal e abraçar o bem. Essa é a essência de Jesus, inclusive, né? E falando da reforma íntima também, toda vez que ele curava as pessoas, o que ele dizia? Quem lembra? Toda vez que ele curou, o que ele dizia para as pessoas que foram curadas? A tua fé te curou. Não foi Jesus, ele não falava fui eu que te curei, foi a tua fé que te curou. Né? Então isso significa que a tua fé é você ter esse conhecimento, essa força, essa crença de que realmente isso vai acontecer. E aí, como é que nós estamos nesse quesito? Né? Precisamos trabalhar bastante isso. Né?
Outro ponto bastante importante para que a gente possa trabalhar toda essa questão da pobreza de espírito, da mansidão, é a gente trabalhar o nosso íntimo, como eu falei. E para que a gente não seja o que está lá nas escrituras, né, a luz mortiça, ou a luz apagada, e o sal insípido. Porque, segundo Jesus, a luz mortiça, ela, o que ela faz? Não ilumina nada. E o sal também não condimenta nenhuma comida, fica tudo sem gosto, não é isso? Então, para a gente trabalhar isso, nós temos que trabalhar, inclusive, esqueci de ler aqui, mas vou ler, vós sois o sal da terra, se o sal estiver tornado insípido, como você poderá restaurar o sabor? Não podemos restaurar o sabor. Por isso que Jesus disse para nós, vós sois a luz do mundo. A luz do mundo está em nós, no nosso interior, não está em lugar nenhum fora de nós. Nós temos que brilhar essa luz. Nós temos que trabalhar tudo isso. Lembrando Frederico Finer, né, pai Jacó, no livro Voltei, ele, uma das maiores decepções dele, depois que ele desencarnou, foi que ele descobriu que a luz dele era pequenininha perto de outros irmãos que ele estava junto lá. E olha que foi um grande trabalhador no espiritismo no Brasil, né, na Federação Espírita Brasileira, e ele descobriu que a luz dele era fraquinha. E nós? O que a gente vai descobrir, será, quando a gente voltar, né? Muito provavelmente a mesma coisa que ele, né? Por isso que a gente tem que trabalhar sempre a nossa razão, o homem espiritual, segundo Caibar Schutel, tem que trabalhar a razão e o sentimento e transmitir tudo que a gente tem de lógica dentro dos conhecimentos espíritas, no nosso caso aqui, né, dos espíritos, com lógica e coerência, mas também praticar tudo que nós estamos falando. Porque não adianta só a gente falar, nós temos que praticar também. Só a gente vir aqui, tá tudo os ensinamentos dos espíritos são lindos, maravilhosos, não são? É uma coisa assim que a gente sai até assim, nossa, que coisa linda, né? Saindo daqui, o que a gente faz? Cada um responda para vocês, né? A gente faz tudo. E volta a dizer, a gente não precisa fazer tudo. Só um pouquinho já está bom. Só um pouquinho do que a gente vê aqui dentro, a gente fazendo, a gente já está num caminho melhor, né? Porque aí a gente vai descobrindo o quanto é bom fazer isso, que é a caridade, né? Os indiferentes, aqueles fanáticos, os supersticiosos, os negadores da religião, trabalhando na matéria, aqueles que maldizem tudo, inclusive os religiosos dominadores intransigentes, que estamos cheios aí desse tipo de pessoas, essas pessoas, elas não vão se esforçar pelo engrandecimento. Nós temos que mudar esse quadro. E isso está em cada um de nós. E não adianta a gente ficar brigando com esse povo. Nós temos que nos transformar. Porque se a gente se transforma, né, nós somos luz para os outros. Os outros veem isso. Assim como vê as coisas erradas. Não é verdade? A gente vê também as coisas erradas. Então a gente tem que fazer as boas para que nos vejam também. Não no sentido de nos engrandecermos, mas de mudarmos, né, o nosso entorno, que é isso que Jesus sempre nos falou e os espíritos também nos dizem. O nosso papel é trabalhar o nosso entorno. O nosso entorno melhorando, o entorno do entorno vai melhorar, o entorno do entorno vai melhorar e assim sucessivamente. Por isso, olha a nossa responsabilidade da gente trabalhar e não sermos, como diz aqui a Escritura, a luz mortiça e o sal insípido, né? Nós somos a luz do mundo e nós temos que trabalhar isso. Os discípulos de Jesus, se a gente quiser ser, são a luz do mundo. Por menos luz que tenhamos, e nós temos essa luz, né? Nós temos a condição de esclarecer o nosso semelhante, nós temos a condição de ter um tempo para conservar o nosso estado de espírito melhor, a gente sempre tem esse tempo. O que nos falta é a gente arrumar, trabalhar e organizar esse nosso tempo. Porque a gente fica muito preso na matéria, fala, agora não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Mas para uma festinha a gente sempre tem um tempinho, né, para juntar com os amigos, não é? E por que a gente não arruma esse mesmo tempo para a gente fazer um trabalho? Para a gente vir numa casa religiosa fazer um estudo? Uma missa, palestra, qualquer coisa que seja, né? A gente tem que arrumar. Porque essa é a lei. Toda vez que a gente vem
numa casa, que a gente faz um trabalho independente de casas religiosas, toda vez que nós fazemos isso, nós estamos fazendo a caridade para nós e para os irmãos. Porque a gente está propiciando um diálogo, uma discussão, né? Uma visão diferenciada. Todos nós, cada um de nós tem uma visão da vida, e isso nós podemos com isso ajudar o próximo. Não é verdade? Essa é a lei. Por isso que Jesus, quando ele veio, isso está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que ele não veio destruir a lei. Nem revogar a lei. Ele veio justamente trabalhar a lei, fazer cumprir a lei, trabalhar pelo cumprimento dela. É isso que ele veio fazer, ensinar que nós deveríamos seguir a lei que já tinha. Ele não veio trazer nada de novo, ele disse isso. E nós insistimos, continuamos insistindo em não seguir essa lei. Continuamos. Faz um benzinho e fala assim, agora já estou satisfeito, já posso ir para a festa, né, Tereza? Vamos para a festa, né? Quando eu falo festa aqui, eu estou dizendo para a matéria, né? Não é para festa de festa, né? É isso que a gente deve trabalhar. A lei eterna é uma só, é de todos os tempos, e ela não mudou e não vai mudar. E qual é a lei? É a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, como disse Jesus, aí estão todas as leis e todos os profetas. E Jesus também diz para nós, de modo algum passará da lei um só tio sem que tudo se cumpra. Então, enquanto nós, os Espíritos nos dizem muito isso, enquanto nós não mudarmos esse nosso status aqui de materialismo, de egoísmo, de vaidade, nós não sairemos dessa roda, né? Alguns dizem roda de Sansara, na lei de causa e efeito, ou do karma, do jeito que vocês quiserem chamar. Enquanto a gente não fizer isso aqui, um só tio e não se cumprir, nós vamos continuar aqui. E aí? Eu estou querendo mudar. É difícil, mas eu estou querendo. Então, esta lei, ela é muito importante para que a gente trabalhe, e esse é o escopo da felicidade. Felicidade relativa no nosso mundo, mas é uma felicidade boa. Quando a gente faz o bem, a gente tem uma felicidade que é uma coisa do outro mundo para mim. Quando a gente consegue ajudar alguém. Não é verdade? Quem já fez isso? É muito bom. Então, o que está faltando para a gente fazer mais e mais e mais? É seguir Jesus, seguir o que ele está dizendo para nós, né? Tem um trecho muito bonito que eu quero ler para vocês aqui. Tudo o que inspira desamor a Deus e ao próximo não é lei, nem provém da lei ou dos profetas. Tudo que divide, desune, desarmoniza a família humana está fora da lei. Tudo que tolhe a liberdade, o livre exame, a compreensão, não está compreendido na lei. O nosso juramento é a gente não entrar nessa. Sempre. É o nosso juramento para com Deus e para com Jesus. Né? E isso que eu li aqui para vocês é o que acontece muito principalmente nas religiões, né? O tolhimento da liberdade, o livre exame, a compreensão, tudo que as pessoas das religiões de uma forma geral, da nossa também está acontecendo isso, está fora do que eles criaram como lei, né? Colocam uma lei humana como lei divina, eles são excluídos, ou separados pelo menos. Nós temos que fugir disso. E não é brigar com ninguém, não. A gente não fazer isso. Simplesmente. Onde nós estivermos, nós acolhermos. Esse é o nosso juramento. Nosso juramento é de fazer o bem. O nosso fim é fazer renascer nas almas todas, na nossa inclusive, o sentimento cristão, que é o que falta muito nos dias de hoje, o sentimento cristão, né? Porque é imprescindível a gente se desembaraçar das seitas, dos dogmas, de tudo que nós temos aí, do jugo dos dogmas que nós temos em todas as religiões. Nós somos livres para pensar, nós somos livres para trabalhar dentro da doutrina do Cristo. Nós não precisamos mais de lei nenhuma. Ele já trouxe todas as leis para nós. Então aí, é só a gente fazer. E olha que não são tantas, são duas só, né? Deus e o próximo. Essas são as leis. O resto está tudo dentro disso daí, né? E aí, por que a gente não faz? Porque a gente começa a se juntar nos grupos e muitas vezes a gente entra nessa questão por conta de orgulho, de vaidade, interesses pessoais.
né, particulares. E isso que a gente tem que fugir. O nosso juramento é fugir disso daí. O juramento de fazer o bem. E ele nos dotou, Deus, nos dotou de inteligência, de razão e liberdade para pensarmos, para não ficarmos presos nesses dogmas e nem nessas seitas, e nem nessa condição. Quer ver a doutrina espírita, que é um exemplo importante, que ela é uma doutrina científica, filosófica e religiosa, não é? Que eu sempre digo também no nosso grupo. A gente tem que trabalhar ela nos 3 pontos. Se a gente trabalhar só em um, estamos errados. E o que está acontecendo muitas vezes em muitos locais da doutrina espírita? Estamos trabalhando só o lado religioso, que para mim, né, embora seja importante, mas é o pior de todos, porque nós tendemos ao fanatismo. E isso a gente tem que nos livrar disso, pelo amor de Deus, né? Jesus não trouxe nenhuma religião. Ele não veio aqui e falou assim, agora é essa religião. Tanto é que ele não colocou no Sinédrio, lá nos fariseus, nem nos saduceus, em lugar nenhum ele colocou isso. Aonde que ele foi? Saiu pregando, não foi? Ou ele foi em algum lugar específico? Não foi. Então ele já deu um exemplo para nós. As religiões são religiões dos homens, não é de Deus. Vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? Que Jesus trouxe para nós. Então a gente precisa se libertar das religiões opressoras, dos religiosos opressores, né? Que exploram sempre a consciência dos irmãos e escravizam a razão de todo mundo, né? Temos que tomar muito cuidado com isso. A doutrina espírita em especial, porque a doutrina espírita fala muito a razão, né? Então a gente tende também a trabalhar muito a razão e fazer isso aqui que o Caio Barchuta está dizendo e que Jesus nos ensinou. Não devemos nos aproximar dessas pessoas, dessas religiões. Se tiver, caímos fora, né? Por isso que Jesus disse para nós, sede perfeitos, pois como vosso Pai Celestial é perfeito. O que Jesus quis dizer com isso? Que nós temos que ser perfeitos igual a Deus? O que vocês acham? Acho que não, né? Por quê? Porque isso é impossível. Como que nós vamos ser perfeitos igual a Deus? Se fosse perfeito igual a Deus, nós seríamos deuses, né? Isso não é possível. Mas o que ele quis dizer é que nós devemos trabalhar o nosso interior, o nosso bem e o bem ao próximo, para a gente se aproximar o máximo possível da perfeição. E isso é possível. Que querer ser Deus, aí já é demais, né? Aí é orgulho, vaidade, que não tem nada a ver com o nosso caminho, muito pelo contrário, né? Então, ser de perfeitos, como disse Jesus, é entender o sentido da perfeição, e a perfeição toda está aqui, ó. Preste atenção. Amarmos os nossos inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, orarmos pelos que nos perseguem. Olha que coisa fácil, né, seu Lúcio? Ó, chique, né? Aliás, isso que é o que a gente mais faz, né? Orar pelos que nos perseguem, aqueles que fazem mal pra gente, né? Essa é a essência da perfeição, que é a caridade em sua mais ampla acepção. Porque implica em a gente fazer tudo, exatamente tudo, para o próximo, o que a gente gostaria que fosse feito para nós. Né? Afinal, quando a gente erra, a gente não queria que os outros desculpassem a gente? Ou não? De uma maneira geral, sim. Né? E por que a gente não pode fazer isso com o próximo? Por que Deus tem que nos perdoar, mas não pode perdoar o nosso inimigo? Por que nós não podemos perdoar o nosso inimigo? Não é essa a essência. Esse é o nosso juramento. É o juramento de fazer o bem, não é o juramento a uma igreja, a uma doutrina, não é nada disso, é uma seita. É o juramento de fazer o bem, de buscar sempre a reforma íntima, de trabalharmos a nossa reforma íntima, porque assim estaremos no caminho de Deus. Né? Afinal, as religiões, elas são só um meio. A religião verdadeira é a religião de Deus. Por isso que Jesus diz que vós sois deuses. Então o reino dos céus está dentro de vós, ele disse para nós. Vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Por que ele disse isso? Porque depende só de nós, não depende da religião. A religião de Deus é aquela que é a caridade, que é a misericórdia, que é a paz, que é a paciência, que é a tolerância, o perdão, é o amor a Deus e ao próximo. Qual religião que nos dá tudo isso?
Tem alguma religião que dá? Não. Nós é que damos para nós mesmos. Se nós não trabalharmos tudo isso, a caridade, a misericórdia, a paciência, a tolerância, a indulgência, a gente não vai, em religião nenhuma, entrar e colocar isso na nossa cabeça, no nosso coração. Isso depende de nós, é individual. Por isso que a doutrina espírita, no meu modo de ver, é maravilhosa. Que a base dela é a reforma íntima. É o que você tem que fazer para você melhorar. Não é o que o outro tem que fazer para você. Aliás, todas as religiões são essas, mas a doutrina espírita, nesse ponto, ela é bem mais enfática, né? Dizendo para nós. A religião de Deus, então, ela reclama o estudo e proclama o progresso. É isso que ela faz. E a dos homens é o fechadinho, né? Você tem que seguir o que eu tô te passando aqui. Não é isso que a religião dos homens faz? A de Deus é o contrário, né? A religião de Deus não tem dogma, não tem mistério, não tem nada, não tem diretor que sabe tudo, não tem palestrante que sabe tudo, não tem ninguém que sabe tudo, porque não é verdade, nós não sabemos tudo. Estamos longe, inclusive, de saber tudo, de ter a verdade. Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Não é fora da verdade, não é fora do espiritismo, do catolicismo, do protestantismo. É fora da caridade. Né? A religião de Deus manda o indivíduo examinar tudo, crescer em todo conhecimento, fazer estudo crítico do que for apresentado para a gente separar o que é bom e o que é mal. Jesus a todo momento mostrou para nós o que era bom e o que era mal. Em todas as passagens dele, ele mostrou isso para nós. É só a gente ir lá, como dizem os espíritos, estudar o Evangelho, estudar a doutrina, estudar a Bíblia, quem quer estudar a Bíblia, nos seus detalhes. A gente vai ver que Jesus trouxe isso para nós. Outro ponto importantíssimo aqui da religião de Deus, que ela não derruba as barreiras do sobrenatural e afirma que nunca disse, nem dirá a última palavra, porque é de evolução permanente. É isso que o Espiritismo diz para nós, nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, fora da caridade não há salvação. Ele diz assim para nós que a verdade, ela só é de conhecimento dos espíritos puros. Se a gente disser, Kardec falando, que a verdade está com o Espiritismo, ou com qualquer outra religião, nós estamos dizendo que as outras estão fora da verdade. E aí, é verdade? Não, não é. Então é fora da caridade. E por que fora da caridade? Porque é o segundo mandamento, que é o que Jesus nos trouxe, que é o que Deus quer de nós, é fazer o bem para o nosso caminhar mais rápido. Né? Finalizando sobre a religião de Deus perdoa, auxilia, serve, ampara os seus próprios seguidores, perseguidores, os detratores, os caluniadores, os adversários. Tudo que as nossas religiões fazem, né? Vai lá e faz tudo bem para eles, né? Ela é luz universal, segundo Jesus, que proclama a verdade, o caminho e a vida. E a verdade, o caminho e a vida estão aqui, ó, a Deus e ao próximo, porque nesse amor no próximo e a Deus se fundam a lei e os profetas. Por isso que ele diz, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E a gente vai ser perfeito na medida da nossa condição, né? Nós não podemos nos unir às religiões dos homens que expulsam as pessoas porque eles não creem ou porque não estão de acordo com o que eles acham que deve ter. Nós não podemos ter isso. Devemos brigar contra isso. A religião de Deus é aquela que ampara. Ela não é exclusiva, ela é inclusiva. E é isso que a gente deve ter em nosso ser, nossa mente, para que a gente possa trabalhar. Jesus também falou bastante da vida na Terra e da vida eterna, né? A vida eterna é aquela verdadeira, certo? É a vida do Espírito. E a vida da Terra é aquela que nós vamos passando encarnação em encarnação. E ele disse assim para nós, buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos, essa passagem está em Mateus 6, 25, 34, não andais, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. O que a gente tem que se preocupar com o dia de hoje, o que nós podemos fazer hoje?
O bem que nós podemos fazer hoje. Não é amanhã, não é daqui uma hora, não é daqui um dia, nem daqui um mês. Por isso que Jesus disse isso para nós. Essa passagem que ele fala dos pássaros, das aves do céu, que não semeiam, não ceifam, nem ajudam os celeiros, e Deus, Pai, os alimenta. É isso que a gente precisa pensar. É claro que não estamos dizendo aqui que a gente não precisa trabalhar para nosso sustento, obviamente, né? Mas é o que nós podemos fazer hoje para melhorarmos a nossa senda do progresso, o nosso caminho no progresso. O que a gente precisa fazer? É só trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa? Não, né? Não pode ser, inclusive. Seria um absurdo a gente pensar assim, e muitas vezes a gente já pensou, e muitas pessoas pensam assim. O escopo da vida eterna, segundo Jesus, é o aperfeiçoamento do espírito. Outro ponto muito importante para mim aqui, que vale muito, que eu discuto muito, quem me conhece sabe o que eu penso sobre isso, é o aperfeiçoamento do espírito, não da matéria. A matéria é consequência, aperfeiçoa o espírito, a matéria vai se aperfeiçoar também. Se temos problema na matéria, é porque temos problema no espírito. Então não adianta ficar trabalhando na matéria. Claro que vamos, obviamente, trabalhar a matéria. Mas o foco é o espírito. Se trabalhou a matéria e não trabalhou o espírito, não adianta nada. Nós vemos aí os nossos irmãos drogados que vão para essas clínicas, eu sempre falo isso, chegam lá, ficam um mês, 2 meses lá, voltam livres, como eles falam, limpos, né? Primeiro problema que acontece, voltam. Por quê? Porque tratou a matéria, não tratou o espírito. E os espíritos são efusivos em falar isso. O grande problema nosso é o espírito, não é a matéria. Né? O dia que a gente aperfeiçoar o espírito, a gente vai ficar livre dos entraves da matéria, dos problemas da matéria, dos vícios, dos maus hábitos, ficaremos livres de tudo isso. Isso é muito simples. E de tão simples é ridículo, porque a gente não consegue fazer tudo que a gente precisa neste quesito. Né? O Caibar Schutel fala para nós aqui que o que vive na carne morre, o que vive no espírito é imortal. E ele tem um trecho aqui que eu gostei muito que eu quero compartilhar com vocês. O que vê com os olhos da carne, vê misérias, estertores, morte. É isso que a gente vê quando a gente está olhando só para a matéria. E aquele que vê com os olhos do espírito? Ele vê flores que murcham, vê prados devastados, vê regatos que secam fontes que não vertem água, vê avarias, vê mutilações, vê cadáveres putrefados, mas também vê cores que são perfumes, luzes que são forças, vidas que despontam, seres que se agitam, almas que vivem e espíritos que vivificam. O que são os espíritos que vivificam? São aqueles que fazem brilhar o que precisa ser brilhado, né? Que é o bem, que é o trabalho. E isso, gente, não desvaloriza nada na equação divina para chegar ao progresso, não se desvaloriza nada. Todo o trabalho que a gente faz no sentido da elevação moral, no sentido do trabalho do engrandecimento do espírito, dos espíritos, melhor dizendo, isso não se perde em momento algum. Não se perde. E a inteligência se perde? Se perde, que muitas vezes a gente se desvia do caminho pela inteligência. Embora ela seja extremamente importante para que a gente trabalhe nossa evolução também. Né? Nós estamos dizendo que a inteligência não é boa. Né? E ele lembra para nós também que a vida na Terra ela é efêmera e a dos céus é eterna. Essa é uma verdade absoluta que devemos ter dentro do nosso ser para que a gente trabalhe o que a gente precisa trabalhar. Isso significa que a gente tem que trabalhar as coisas do céu, as coisas do espírito. Devemos, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ser do mundo sem pertencer a ele. A gente viver o mundo, viver as coisas boas do mundo, mas não colocar isso acima dos prazeres espirituais. E os prazeres espirituais, como sempre, né, a gente fala aqui, já falei várias vezes, vou repetir, os prazeres espirituais é a gente trabalhar o bem do próximo, o bem do todo. Foi o que Jesus trouxe a todo momento para nós e ele vem trazendo na codificação, em todas as outras religiões que ele traz para nós. Né? Assim, então, se a gente trabalhar a questão das religiões, só voltando um pouquinho nas religiões,
todos os religiosos, os governantes corrompidos, né, todos esses que provocam guerras, que provocam todas essas mazelas, eles têm que mudar o foco. E eles mudando o foco, só vão conseguir quando nós todos estivermos trabalhando no mesmo nível. A gente muitas vezes fala assim, nossa, esse mundo está perdido, né? Mas nós estamos nesse mundo. O que nós estamos fazendo para mudar esse mundo? Nós estamos aceitando tudo? Nós estamos de vez em quando entrando nas regras do jogo? Muitas vezes estamos, sem percebermos, mas nós estamos. Então a gente precisa trabalhar tudo isso, né? Que é justamente o que Paulo nos disse, que é a substituição do homem novo pelo homem velho. Tem uma passagem do Evangelho que diz, não se coloca vinho novo em odres velhos, né? Nem você cose ou costura pano novo em vestido ou roupa velha. O que vai acontecer? Nada. Vai estragar do mesmo jeito, vai estragar o vinho. Aliás, essa do vinho é interessante, né? Por que vinho, né? Mas enfim, a gente trabalhar isso, a gente tem que mudar todos os nossos conceitos religiosos, a nossa educação judaico-cristã, que tudo é pecado, que tudo não pode, tudo isso, tudo aquilo. Tudo pode, desde que você trabalhe com sua senda para o bem. Agora fala assim, não, mas eu estou no vício, então não pode, né, gente? Não é assim que a gente trabalha, né? A gente tem que trabalhar algo que seja, mesmo que a gente tenha algum vício, ou algum mau hábito, melhor dizendo, algum mau hábito, mesmo que a gente tenha, que a gente não se desvencilhe totalmente desse mau hábito, nós estamos no caminho do bem, nós estamos no caminho do bem. Afinal, a gente não consegue tirar tudo que a gente precisa tirar. Que é o que acontece em muitas religiões e acontece na nossa também, na querida doutrina espírita. Entrou, você tem que virar ilibado de todos os problemas, de todos os seus vícios, todos os seus maus hábitos, todas as suas mazelas. A gente vai conseguir? Não. Insisto nisso em toda vez que eu falo, todas as minhas palestras eu tenho isso, porque isso é um absurdo a gente querer isso. É o ser de perfeitos, né? A gente avançar conforme as nossas capacidades. Buscar o bem, esse é o caminho, é isso que a gente precisa. Não vamos nos enganar nisso, né? Por isso que Jesus disse a Nicodemos que a gente tem que nascer de novo. E nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo. Esse nascer de novo é justamente a gente trabalhar a melhoria do nosso espírito. A gente só consegue fazer isso nascendo de novo. É a mudança do homem velho pelo homem novo. Então, cada vez que a gente renasce, a gente vai melhorando, e vai melhorando, e vai melhorando. Esse é o caminho. Jesus disse lá para Nicodemos, né? E nós vamos renascer e renascer e renascer muitas vezes ainda. Só que essas vezes serão tantas quantas necessárias conforme a nossa vontade, a nossa coragem de mudar, de trabalhar o que a gente precisa mudar, né? E Jesus mostrou muito bem isso, essa ascensão, quando ele estava no Tabor lá, que ele levou o Pedro, o Tiago e o João lá no monte, e aí ele fez a transfiguração. Vou ler aqui que é muito bonita essa parte. Ele se transfigurou diante de Pedro, Tiago e João. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e extremamente brancas, como nenhum lavandeiro sobre a terra as podia alvejar. E aí apareceram quem? Elias e Moisés. E conversando com ele, tanto é que foi tão forte aquilo que Pedro quis fazer 3 tendas para abrigar os 3, né? E de repente veio aquela nuvem, né, que envolveu a todos e disse assim, este é o meu filho dileto, né? Ouvi-o. Isso serve para nós até hoje. Olha a mensagem que ele mandou e que vem mandando até hoje. Não mudou. As mensagens de Jesus são eternas e não vão mudar, né? O que ele mostrou lá no Tabor? Primeiro, a resplandecência do Espírito Superior. Ele consegue iluminar o todo, né? Ele mostrou a questão da reencarnação também, mostrando Elias, né, e Moisés junto dele, e que eles estavam em espírito, mas eram, né, espíritos que já estavam numa condição melhor. E é isso que a gente precisa ter em nossas mentes, em nosso ser, nosso corpo, né, nosso espírito, para que a gente possa trabalhar todo esse esplendor de Cristo, que nós vamos chegar onde Cristo chegou. Vamos demorar um pouquinho, né? Mas nós vamos chegar, né?
E a gente precisa justamente trabalhar essa questão do engrandecimento material e do engrandecimento espiritual e de todos aqueles que estão no nosso entorno. O rico é justamente aquele que trabalha as dificuldades suas e do próximo. Esse é o famoso rico, ou o pobre de espírito, né? Que é o humilde, que vai fazer a caridade sempre que possível, sempre que puder, né? Nesse ponto, em relação à riqueza, nós temos um ensinamento muito importante que os Espíritos trouxeram também capitaneados por Jesus, que é a questão da riqueza. Que a riqueza afasta o rico, né, dos céus. É mais fácil um rico, um camelo passar pela furo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Por que ele disse isso? Porque os ricos, normalmente, eles se deixam levar pela matéria. E é uma dificuldade muito grande, realmente, porque além de todos os problemas que eles têm materiais também, eles têm que olhar para o lado. E esse é o grande problema nosso, né? E quando a gente está falando de rico, não só aqueles podres de rico, não. Nós que temos um pouquinho mais de dinheiro também, de vez em quando a gente tem que fazer isso também, né? Mas não podemos esquecer também, que eu gosto muito de falar isso também, dos pobres. Os pobres também têm um problema muito grande, principalmente aqueles que não são resignados, que é um dos grandes ensinamentos de Jesus, a resignação com os problemas nossos, com as escolhas que nós fizemos. O pobre também, aquele pobre que é indisciplinado, aquele que não é resignado, que reclama de tudo, é uma prova tão grande também quanto a do rico, né, para ele chegar ao reino dos céus. Não é verdade? Então a gente não pode esquecer disso e lembrar a Condessa Paula, lá no Céu e Inferno, capítulo dos Espíritos Felizes, que ela foi uma moça linda, rica e que morreu muito jovem. E numa comunicação que ela foi evocada, ela disse que ela já trabalhou toda a parte da pobreza também, ela já foi pobre, para sentir as vicissitudes da pobreza, mas também pediu para vir rica para sentir também todas as virtudes da riqueza. E ela deixa essa mensagem para todos nós. Vós ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna imorredora, não existe na terra. Ela existe nos céus. E é a riqueza íntima, espiritual que nós temos. E para a gente finalizar, então, eu quero finalizar com um trecho desse livro do Caibar Schutel, que é os deveres espíritas / cristãos, né, com o grande mandamento. O grande mandamento, ele divide em 3, né? Inclusive ele fala os deveres, né? Os deveres que nós temos que ter, que são indispensáveis à criatura humana. O primeiro é para com Deus, o segundo é para consigo mesmo, ou seja, o autoconhecimento, e o terceiro é para com o próximo, por isso que ele resumiu tudo na lei e nos profetas. Esses deveres do homem estão em relação com o seu adiantamento, isso é muito importante, falei bastante aqui nesse tempo que nós estamos aqui. Depende das nossas aptidões físicas, intelectuais e psíquicas, ou seja, o que nós escolhemos para nós. Então vamos trabalhar com o que nós escolhemos, afinal fomos nós que pedimos para estar do jeito que estamos aqui em nossas encarnações. Ninguém pode dar senão o que tem, mas é fora de dúvida que devemos dar a Deus tudo que temos. E sempre temos, como diz os Espíritos, algo para dar para alguém. Sempre. Por mais pobre que sejamos. Nós temos sempre algo para dar para alguém. Dando para alguém, estamos dando para Deus. E esses haveres, quando a gente multiplica eles, segundo os Espíritos, eles são centuplicados em juros. Tudo que a gente faz para o próximo, nós temos centuplicados esses bens para nós mesmos. Olha que beleza, né? Só aí já deveria ser uma oportunidade para a gente trabalhar todas as dádivas que nós temos, e nós temos sempre todas essas dádivas, né? O cumprimento, então, dos deveres começa com a nossa felicidade. Relativa, mas é uma felicidade. É isso que a gente precisa ter em nossas mentes. E lembrando sempre que o bem sempre é ao próximo, né? E ao próximo, vou ler aqui para vocês o que Caibar Schutel fala do próximo. Os principais próximos são os que estão nos ligados pela lei da afinidade. Todas as nossas famílias aí, aqueles que estão junto com nós, que não são família também. Tem um monte, né?
Os próximos secundários são os que se valem de nós para suprir a necessidade. Necessidade de ordem material ou de ordem espiritual. Sempre somos procurados, sempre aparece a oportunidade para trabalharmos o espiritual ou material de algum irmão que está junto com a gente. Sempre. Estamos aproveitando todas elas? Esses são os próximos também. Né? E para finalizar, todos os nossos deveres para com o próximo, para com nós mesmos e para com Deus são de ordem material e espiritual. Essa é a mensagem de Jesus, os ensinos de Jesus que ele traz. Quem não leu, leia, por favor, que é muito importante. Esse livro é maravilhoso, que trabalha as parábolas e ensinos de Jesus e deveria ser também um de cabeceira para nós também. E para a gente finalizar, então, nada mais justo que a gente finalizar com mais um ensinamento dele, que é a oração que ele trouxe para nós. Né? Então eu convido todos a gente continuar com o nosso pensamento elevado a Deus, a Jesus, agradecendo a mais esse ano maravilhoso, eu especialmente por estar aqui, trabalhando na casa, fechando mais um ano, e que a gente possa também ter um 2025 maravilhoso também, com todas as nossas mazelas, com todos os nossos problemas, que a gente possa trabalhar bem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Uma ótima passagem de ano, um ótimo 2025 para todos. Quem está comigo nos grupos até janeiro, se Deus quiser. Muito obrigado.